classificado na última rodada e sem sofrimento nenhum. Bora falar desse jogo. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, como vocês viram na introdução, a gente vai falar do jogo entre Inter de Limeira e Santos. O Santos venceu por 3-0 e conseguiu a classificação em primeiro no grupo B, uma classificação importante e uma posição ali importante, já que como a gente passou em primeiro, o mando do jogo das quartas de finais contra o RB Bragantino, que é o nosso adversário que passou em segundo ali, vai ser nosso, o mando vai ser nosso. Então, isso é maravilhoso, muito provavelmente o jogo vai ser na Vila, né? Eu duvido muito que alguém vai emprestar estádio pra gente depois do que a gente fez ano passado. E esse ano ainda a gente tem o combo Neymar Júnior em campo, então é óbvio que ninguém vai emprestar estádio pra gente. Se emprestar, vai ser tipo com uma capacidade limitada, pode ter certeza, mas eu acho bem difícil. Provavelmente vai ser na Vila Belmiro mesmo. Enfim, gente, antes de começar a falar do jogo, antes de mais nada, eu quero pedir pra vocês que ainda não são inscritos aqui no canal do YouTube, se inscreverem pra ajudar o canal a crescer. A gente já bateu 3.100 inscritos por aqui. Se você tá me acompanhando no Facebook, assim que terminar o vídeo, você corre lá no canal pra se inscrever, porque no final deste vídeo eu vou falar que você pode concorrer, na verdade, se você se inscrever aqui no canal. Quando a gente bater 5.000 inscritos, vai ter uma premiação aí. Se você já acompanhou outros vídeos meus, você já sabe o que é. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, fica até o final, porque eu vou falar o que eu vou sortear quando a gente bater 5.000 inscritos aqui no YouTube. Mas vamos falar do jogo? Porque eu confesso pra vocês que nos primeiros minutos ali do jogo, eu fiquei um pouquinho desesperada. Porque, assim, a gente precisava vencer, fazer a nossa parte, porque a gente dependia só de nós na questão de classificação. Se a gente perdesse, a situação complicaria e a gente precisaria depender ali de Corinthians, por exemplo, ou até mesmo do Bragantino perder para Ponte Preta, o que também não aconteceu. Então, assim, complicado. Complicaria a nossa situação, depender de Corinthians, depender de Bragantino, e a gente não queria isso, então a gente tinha que fazer a nossa parte. Só que a gente também tinha que fazer a nossa parte enfrentando uma equipe que, tecnicamente, estava brigando para não ser rebaixada, o que infelizmente acabou acontecendo, né? A Inter de Limeira foi rebaixada, e era uma equipe que ainda não tinha vencido nenhum jogo nessa temporada. Então, assim, dependendo dos resultados dos adversários da Inter, se a Inter somente empatasse com o Santos e os outros dois adversários ali que estavam nessa disputa direta para o rebaixamento perdessem as suas partidas, gente, a Inter poderia se livrar do rebaixamento sem vencer um jogo. Vocês têm noção disso? Não. É coisa de louco mesmo. Quando eu vi isso, eu falei assim, não é possível. Mas sim, era possível isso. Mas não aconteceu porque o Santos venceu, a Inter perdeu e os adversários também ali fizeram a parte deles e, enfim, Inter tá rebaixado. A questão é que quando a gente vai enfrentar equipes que, de certa forma, eu já disse isso pra vocês no vídeo passado, né? Que tem uma menor expressão ali, são equipes que jogam um pouquinho recuadas. Só que a Inter de Limeira, no início da partida, o que aconteceu? Veio pra cima do Santos porque eles precisavam do resultado tanto quanto nós também precisávamos para conseguir a nossa classificação. Eram duas equipes em campo brigando por coisas diferentes, mas muito importantes para cada uma. Então a Inter veio pra cima, o goleiro, o João Paulo, né? Inclusive, João Paulo foi titular ontem, né? No lugar do Gabriel Brazão ali. E o João Paulo, ele já fez uma defesa logo no início da partida. A Inter assustou sim em alguns momentos ali e eu já comecei a preocupar. Falei, meu Deus, se a Inter abrir o placar nesse início de jogo, esquece, vai ser um jogo fechado do cacete e a gente não vai conseguir furar a defesa dos caras, porque a gente sabe que quando o time de menor expressão sai na frente com 1-0 logo no início da partida, eles recuam e assim, não há ninguém no mundo que consiga furar a defesa deles. Por sorte, isso não aconteceu. Os gols do Santos ali vieram de cobranças de escanteio, né? Inclusive o gol do Neymar. Mas a gente já fala disso. A gente já fala disso porque a gente tem que falar primeiro do gol do Tiquinho Soares, ele que marcou 2 gols no jogo. Todos os gols do Santos saíram no primeiro tempo. O que é bem interessante, né? Porque a gente conseguiu construir um placar bem vantajoso ainda na primeira etapa. No segundo tempo, até mesmo no primeiro tempo, a gente teve outras oportunidades ali de conseguir ampliar ainda mais esse placar, o que acabou não acontecendo, mas os 3-0 já estava bem seguro e garantido ali a nossa classificação em primeiríssimo no grupo, ninguém passaria a gente no grupo, o que foi maravilhoso. Falando do primeiro gol, então, é até interessante porque o Neymar, ele comenta depois sobre esses gols, né, já que ele que cobrou os escanteios ali que acabou gerando os 3 gols do Santos. Inicialmente ele vai cobrar ali e a torcida da Inter de Limeira começa a provocá-lo
E daí ele cobra o escanteio, o Tiquinho Soares faz o gol. Ele ainda impede pra torcida falar mais alto, né? E o Tiquinho Soares faz o gol ali de cabeça. Na segunda oportunidade, o Neymar, mais uma vez pelo mesmo lado, vai cobrar o escanteio e a torcida mais uma vez provoca o Neymar. Enfim, provoca o Neymar e daí ele fala: ah, mas agora quem vai fazer o gol sou eu, então, e pede pra torcida gritar mais alto. E, gente, ele simplesmente faz o gol. Um golaço, um gol olímpico, a coisa mais linda do mundo. Foi dito que foi o primeiro gol olímpico da carreira, né, dele, assim, de todas as equipes que ele jogou, ele nunca tinha marcado um gol olímpico, mas eu tinha uma lembrança muito clara de que ele tinha marcado um gol olímpico no PSG. Fui pesquisar, pois bem, ele chegou a marcar de fato um gol, porém, antes da bola entrar, bateu num jogador do adversário e acabou dando um gol contra ali, então não foi um gol olímpico, né? Então, de fato, ontem foi o primeiro gol olímpico da carreira do Neymar. E assim, golaço. Não é um gol que a gente vê ser feito todos os dias, porque envolve, sabe, bater muito bem ali na bola, e o Neymar ontem foi genial. E é incrível o time que tudo aconteceu, né? Nos dois escanteios que ele foi cobrar na provocação da torcida e ele conseguiu. E o terceiro gol saiu do outro lado, na cobrança de outro escanteio, mais uma vez de Neymar para Tiquinho. Tiquinho mais uma vez balança as redes. Então o Neymar ontem deu 2 assistências e fez o seu. O Neymar muito importante na construção do resultado, né? Então a gente vê. Ah, outra coisa, a gente viu o Neymar entrando aos poucos, né? Quando ele chega, jogando cada vez um pouco mais. E ontem ele ficou a partida inteira em campo. Então ontem ele conseguiu jogar bastante os 90 minutos. E eu digo 90 minutos não é tipo, descontando acréscimo, não, porque não teve acréscimo, nem no primeiro nem no segundo tempo. Foi 45 no primeiro, 45 no segundo, o árbitro não deu acréscimo, acredito, porque o jogo já estava bem decidido, não tinha muito por que ter acréscimo, né? Embora eu, sei lá, talvez um pouquinho mais de jogo ali podia nos render mais gols, mas 3-0 tá bom, vamos descansar pro próximo jogo, para as quartas de finais, na verdade, contra o RB Bragantino, que vai ser um jogo bem duro, né? Vai ser um jogo bem duro. A RB Bragantino começou a temporada não jogando tão bem assim, só que agora, depois de um tempo, conseguiu como eu posso dizer, se estabilizar na temporada. Eu acredito que ainda não apresente o melhor futebol que o time pode apresentar, mas já tá sendo um time competitivo, então é preocupante pra gente. A nossa sorte é que a gente também tá sendo um time competitivo nessas últimas rodadas. A gente teve 2 jogos em casa para conseguir moldar o nosso time muito bem, né? E aí, agora, jogando fora de casa, foi a primeira vitória do Santos fora de casa no campeonato, é importante dizer isso. Até então, fora de casa, a gente só tinha empatado e perdido. E então foi uma vitória muito importante pro Santos, pra mostrar que a gente também pode vencer fora de casa, né? Por mais que o próximo jogo vai ser em casa, já que, como eu disse, a gente passou em primeiro do grupo e acabou conseguindo aí ficar com esse mando de campo. Pro segundo tempo, a gente teve algumas substituições. Como eu disse, o placar já estava decidido, 3-0. Ia ser muito difícil a Inter de Limeira, que não estava conseguindo criar mais nada depois que o Santos tomou o controle do jogo, conseguir empatar de alguma forma ali. Então, o Pedro Caixinha resolveu mexer um pouco no time. E logo no intervalo, ele já fez 3 substituições, né? Ele tirou o Guilherme, ele tirou o Tiquinho Soares para a entrada ali do Gabriel Veron, que fez a sua estreia ontem no Santos, né? E também do Tassiano, e ainda mexeu na zaga, tirando o Zé Ivaldo para a entrada ali do Luan Pérez. O Guilherme, na verdade, ele estava pendurado na partida, então talvez tenha sido por isso também que tirou. E para poupar, né? Para poupar o jogador de certa forma, porque, como eu disse, resultado garantido, primeiro lugar do grupo garantido. Já vamos começar a pensar então ali nas quartas de finais, que vai ser um jogo pesado. Ele usou as 5 substituições dele. Depois dessas 3 substituições, no decorrer do segundo tempo, ele ainda tirou o Gabriel Bom Tempo para a entrada do Tomás Incon e tirou o Soteldo para a entrada do Barreal, que também fez sua estreia ontem. Então ontem nós tivemos 2 estreias. Barreal, Álvaro Barreal e Gabriel Veron. Sobre o Soteldo, né, já tô falando aqui que ele saiu, mas o Soteldo, gente, ele tem jogado bastante, né? Ele tá conseguindo cumprir muito bem o seu papel dentro de campo, até porque agora, de certa forma, ele tem sim que competir dentro de campo por espaço no time, então ele passou a jogar mais. Eu disse pra vocês no vídeo passado que depois do contrato renovado, o Soteldo começou a jogar ainda mais, e também eu acredito que por conta dessa competitividade que vai ter no elenco, porque a gente tem alguns jogadores que chegam aí pra posição também, ele vai ter que mostrar o melhor dele para continuar sendo ali titular da equipe. E até o momento ele tem
se saído muito bem, né? Ele tem jogado bem, tem sido um dos melhores jogadores do time. Ontem, inclusive, ele foi um dos 3 jogadores cotados para ser craque do jogo. É que era impossível tirar o prêmio do Neymar e até mesmo do Tiquinho, que tinha feito 2 gols na partida. Mas o Neymar tinha participado dos 3 lances cruciais da partida: 2 gols, 2 assistências e 1 gol. Então não tinha como tirar o prêmio do Neymar, mas o sorteio dele foi muito importante para a vitória também. E ele contribuiu muito para o jogo do Santos. Assim como o Tiquinho Soares também, que fez a parte dele ali, jogando bem. Além disso, a gente teve outros momentos na partida que a gente poderia ter, como eu disse, ampliado o placar. Um lance do próprio Soteldo Lee, ele poderia ter marcado e a defesa tirou em cima. Gente, assim, sério. Um gol, um quase gol, na verdade, do Escobar. O goleiro tava batido. A bola foi por cobertura, o goleiro tava batido, mas ela bateu na trave. Gente, sério, ia ser um golaço. Foi um pecado aquela bola não entrar. Um pecado, porque ia ser um baita de um golaço do Escobar. Então, ó, só até aí foram 2 gols já perdidos. Teve um lance também do Gil, que ele cabeceou, a bola passou raspando ali. Então, assim, a gente teve sim outras oportunidades de ampliar o marcador, de fazer mais gols, né, na Inter de Limeira, que é uma equipe, de certa forma, que estava fragilizada, que já estava tomando 3-0. Então, assim, construir um placar maior, de certa forma, não ia alterar nada no nosso resultado ali da partida e dentro do nosso grupo, mas seria até interessante para tomar um pouco mais de confiança. Não que o time não tenha confiança, porque eu acredito que 3 vitórias seguidas e jogando como está jogando, né, melhorou bastante o futebol desde aquela derrota para o Corinthians. Eu acredito que o time tá sim conseguindo pegar essa confiança. E vocês lembram como eu tava maluca contra depois da derrota do Corinthians, né? Inclusive, eu cheguei a pedir a demissão de Pedro Caixinha pra vocês aqui. Eu falei, gente, Pedro Caixinha precisa ser demitido, porque eu não aguentava mais ver ele fazendo substituições totalmente aleatórias no Santos e ver o time perder da forma que perdia. Só que, depois daquela derrota, eu acho que a torcida falou tanto, mas tanto, mas tanto, que a gente viu as coisas melhorarem. Eu achei incrível, porque o Santos, ele realmente melhorou. Ontem, por exemplo, a gente jogou melhor. Aí a gente pode pensar, mas os nossos adversários aí foram bem fáceis, entre aspas, né? A gente pegou adversários de menor expressão ali, que estavam bem fragilizados, e então era nossa obrigação fazer um bom resultado, era nossa obrigação vencer o jogo. Mas ainda assim, como eu disse pra vocês, existe a questão de que cada jogo apresenta a sua dificuldade. E mais uma vez eu bato na tecla, né? Porque a gente sempre tem que bater nessa tecla. Quando a gente pega equipes que jogam, assim, que não são equipes grandes, né? Tipo, Palmeiras. Eu tô falando de clássicos, né? Tipo, Palmeiras, até mesmo o próprio RB Bragantino, São Paulo, Corinthians, não são equipes que jogam pra frente, acabam recuando e saindo em contra-ataques, é muito mais difícil jogar. Então a gente também tem que pensar nas dificuldades que a gente enfrentou nesses jogos. Ontem, por exemplo, não foi só a questão do adversário, foi a questão do gramado também, que em muitos momentos a gente viu o time errando muito, sabe? Alguns passes assim. Por quê? Porque o gramado também não colaborava. Às vezes a gente perdia a bola assim, tipo, a gente tá indo pra cá, a bola ia pro outro lado. Como assim? Então, o gramado também não tava bem desnivelado o gramado. O Neymar chegou a falar disso no final da partida, falou que para melhorar o Campeonato Brasileiro precisa sim de campos, de gramados melhores, porque gente, Série A do Campeonato Paulista. Então, assim, o mínimo que a gente espera são gramados de qualidade para disputar os jogos. E o Neymar, ele chegou a falar sobre isso, né? Ele já tinha falado sobre a bola, né, em algumas partidas atrás, mas ele voltou agora a falar novamente, dessa vez mais uma reclamação, né, em relação ao Campeonato Brasileiro, em relação ao futebol brasileiro, na verdade, mas dessa vez em relação ao campo. Então, assim, são pequenos pontos que no final a gente fala, nossa, poderiam sim ter feito uma diferença absurda no jogo, ainda bem que isso não aconteceu e a gente conseguiu vencer. Eu falei de perder muita bola, um ponto que tem que observar é sobre o Gabriel Tempo, que ele tinha tudo para complicar o jogo dele ali pelo meio campo, porque no início ele errou bastante, ele errou alguns passes que geraram até mesmo para Inter alguns contra-ataques, mas por sorte, depois que o Santos toma o controle do jogo, ele não erra mais, porque eu acredito que a segurança chega nele ali, né? Porque o time tá jogando bem, o time tá jogando pra frente, e o time tá construindo resultado, acaba deixando o jogo muito mais leve até mesmo para ele, e ele conseguiu
depois de desempenhar um bom futebol, mas no início ele me preocupou um pouco. Mas depois deu tudo certo e ele saiu no segundo tempo para a entrada ali do Rincon, né, que é um homem de mais marcação. E, enfim, acabou não comprometendo na partida. Agora eu vou ler aqui porque são muitos números e eu não quero me embananar falando sobre uma leve comparação, na verdade, porque dessa temporada para a temporada passada do Campeonato Paulista, porque essa temporada a gente classificou na 12ª rodada, correndo o risco de ficar de fora, mas graças a Deus a gente fez a nossa parte, venceu e é isso. Mas na temporada passada a gente classificou bem mais cedo, né? A gente classificou depois da vitória no clássico contra o São Paulo e a gente fez 25 pontos na oportunidade durante as 12 primeiras rodadas. Foram 8 vitórias, 3 derrotas e um empate. Só que a gente classificou muito cedo no campeonato, é importante ressaltar isso. Só que o nosso grupo, ele era um grupo fácil, entre aspas, né? O nosso grupo, ele não estava tão disputado assim. Tanto é que a gente tinha quase o dobro do segundo colocado. Quase o dobro do segundo colocado de pontos. Então, o nosso grupo, ele nos permitiu essa classificação, né? Tanto é que teve aquele bafafá falando, o Santos caiu no grupo mais fácil, por isso conseguiu a classificação. Só que eles esqueceram que a gente não jogava contra equipes do nosso grupo, a gente jogava contra equipes dos outros grupos. Quem jogava contra equipes do nosso grupo eram as outras equipes. Então eles esqueceram desse pequeno detalhe, né? Tanto é que eu bati nessa tecla no passado. Já esse ano, a gente teve só 5 vitórias, ou seja, 3 a menos do que ano passado, 4 derrotas e 3 empates. E a gente se classificou com 18 pontos. Gente, isso era óbvio, né? Mas não sei por que eu li. E o Bragantino, o nosso segundo colocado ali, se classificou com 17. E os outros times, o Guarani também tinha chance de classificação. E tava ali, ó, os números estavam muito paros. E, ou seja, se a gente perdesse, o Bragantino ganhasse, o Guarani ganhasse, a gente ficava fora. Então, o nosso grupo esse ano, ele tava muito mais disputado do que estava no passado. Então, talvez até mesmo por esse motivo, a gente não tenha classificado mais cedo ali para a próxima fase, porque o nosso grupo também estava muito disputado esse ano, mas a gente fez a nossa parte. A gente conseguiu a classificação e eu acho que no fim, gente, só isso que importa. Bom, eu acho que eu tinha para falar sobre o jogo, sobre o nosso próximo adversário. Eu já falei um pouquinho sobre o que eu acho do Bragantino, já fiz essa comparação do campeonato desse ano pro campeonato do ano passado, mas o que importa é que a gente conseguiu a classificação, a gente vai jogar contra o Bragantino. Dia e horário ainda vão ser confirmados, mas eu acredito que o jogo vai ser na Vila Belmiro. E agora, sobre o que eu falei pra vocês lá, né, no início, se você não era inscrito no canal para se inscrever, porque você poderia concorrer uma coisa aqui no canal quando a gente bater 5 mil inscritos no YouTube? Pois bem, é uma camisa... É uma camisa original do Santos, gente, tá até com a etiqueta ainda, nunca foi usada, novíssima e original. E eu vou sortear pra vocês quando a gente bater 5 mil inscritos aqui no canal. Então, se inscreva se você ainda não é inscrito. Se você tá me vendo pelo Facebook, assim que acabar esse vídeo, vai lá se inscrever. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam do jogo de ontem. Pode comentar também o que vocês acharam dessa primeira fase do Santos no Campeonato Paulista. Eu até queria que fosse um pouquinho mais fácil pra gente, mas eu acho que o Santos, ele passou por alguns maus bocados e depois, de certa forma, conseguiu se estabilizar, mesmo que tenha sido na reta final, né, do campeonato ali, da primeira fase, mas tudo bem, pelo menos a gente conseguiu a classificação, né, e o Palmeiras, vocês viram? Tava torcendo pra Ponte, mas a Ponte não fez a parte dela, e o Palmeiras acabou vencendo por 3-2 o Mirassol, e o Mirassol também não fez a parte dele. Seria maravilhoso ter eles fora, né, maravilhoso. Mas tudo bem, a gente quer ser campeão e quem quer ser campeão não escolhe adversário. Então, se a gente tiver que cruzar contra o Palmeiras, que seja, que seja. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!